Obrigado, banda. Deus abençoe vocês. Aquela música do Pai Nosso ali, o Rogerinho na batera subiu, fez um ritmo ali alucinante, né? Fiquei só viajando no dum, 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 dum. Esse é o Rogério Guerreiro. Tava lá presente. Falei pra minha esposa arrumar minha gola, ela pôs as duas pra fora aqui, ó. Tá bem transado, galera? Tá legal? Tá fashion? Ela fala assim, vem comigo que tu passa de ano. Se tem uma coisa que eu não sabia fazer antes de casar, era me vestir. Eu era aquele cara que andava mesmo de... Eu não sabia que bermuda xadrez e camisa listrada não combinava. Eu achava super maneiro botar uma bermuda xadrez e uma camisa listrada super bem... Mas a minha esposa falou pra mim, não combina. E eu tinha umas coisas bem bacanas, assim, que eu achava da hora, só que não combinava com o conjunto que eu fazia. Glória a Deus, eu tô tendo muito mais bom senso com cores, muito mais bom senso, né? Hã? Viva as mulheres, glória a Deus por isso. O que seria dos homens sem as mulheres, né? É isso aí. Bom, gente, quem topa uma piada aí? Pode ser? Chegou o Dia dos Pais, né? Piada Dia dos Pais. Chegou aqui um filho, né, pro pai e disse, ô pai, tudo bem? Aí o filho falou assim, claro filho, tudo bem. Falar nisso, eu quero ver seu boletim. Ah, pai, meu boletim? Não tá comigo. Como assim não tá com você o seu boletim? Ah, meu amigo pediu ele emprestado porque ele queria assustar os pais dele. Vocês já ouviram a piada do jovem cabeludo? Não? Eu não sei você, mas eu sou da época que usar cabelo comprido na adolescência era o must. Era aquele negócio, meu... Ou você tem cabelo comprido, ou você não tem cabelo comprido. E era a minha época crescendo na adolescência, assim, na pré-adolescência, era aquele Axl Rose, as meninas piravam naquele cara. Era aquele cara do Red Hot Chili Peppers, que ele ficava... like I did that day. Aquele cabelo balançando comprido, assim. E era aqueles caras que as minas piravam na minha época, né? E eu falei assim, nossa, eu preciso deixar meu cabelo crescer. Porque meus amigos da rua todos tinham cabelo comprido, né? E eu comecei a deixar meu cabelo crescer e meu pai não curtia aquela ideia, né? Ele falou, até me ameaçou uma vez, filho, se você deixar seu cabelo crescer, de noite eu vou vir com você dormindo e vou, passar-lhe a tesoura. Aí eu pensei assim, vou arriscar, né? Ficar fora do grupo que eu não vou deixar o cabelo crescer do mesmo jeito. Aí eu quero saber se alguém aqui já passou por algo assim, né? Teve cabelo comprido, teve aquela resistência dos pais, o pai não curtiu, não deixou, né? Mas a gente insistiu, né? E vencemos e tivemos cabelo comprido. Mas a história que eu quero te contar é de um jovem que ele tinha cabelo comprido, ele fez 18 anos e tirou a carteira de motorista. Então ele chegou em casa super feliz, com a carteira de motorista na mão, chegou, pai, olha, passei no exame, tô com a minha carteira, agora quero conversar contigo sobre o uso do carro. Como que vai ficar? Quando que você vai me emprestar? Quando que eu posso usar? O pai tinha uma motivação, né, nobre do seu filho. Acho que eu consigo tirar vantagens dessa vontade dele aqui. Bom, filho, o negócio é o seguinte. Vamos fazer um acordo. Se você melhorar suas notas na faculdade, se você ler mais a Bíblia e não faltar nos cultos de jovens e cortar o cabelo, nós vamos conversar sobre como eu vou poder te emprestar esse carro. Aí o menino, tá bom, pai, vou ver o que eu posso fazer. Foi andando. Passou um mês, o filho volta. Pai, e aí, vamos falar do carro? Como vai ser? Aí o pai falou assim, bom filho, estou muito orgulhoso de você. Suas notas na faculdade melhoraram, tenho visto você lendo a Bíblia todos os dias, o pastor de jovens falou que você está super aplicado no grupo, mas e o cabelo? O que aconteceu? Por que você não cortou? Aí ele virou, olha pai, menino esperto,
eu estava lendo a Bíblia e, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho estudado, né, Sansão tinha cabelo comprido. Não só Sansão, mas Noé também tinha cabelo comprido, Moisés tinha cabelo comprido, inclusive Jesus tinha cabelo comprido. Aí o pai dele pensou assim, você tem razão, mas todos eles andavam a pé. O filho sai cabisbaixo, não colou. E meu pai conseguiu um jeito de fazer com que eu cortasse meu cabelo. Ele me arrumou um emprego de um amigo dele lá que arrumou para mim. E a norma da empresa passa a tesoura para ser empregado. E eu precisava do trabalho, passei a tesoura e meu pai celebrou aquela vitória. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Mateus 3, capítulo 16. Desculpa, capítulo 3, versículo 16. Mateus 3. Vamos ver como diz essa passagem na sua Bíblia. Mateus 3, 16. Aqui fala sobre o batismo de Jesus. E nós vemos essa passagem muito interessante, que Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado, mas ele se batizou do mesmo jeito, para nos mostrar, ele falou que tinha que ser assim, e aqui vai mais ou menos nessa situação. Olha que batismo mais marcante. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como a pomba, e pousando sobre ele. Versículo 17. Então, uma voz, uma o quê? Dos céus, da onde? Disse. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho sem vergonha, em quem me enche o saco. Foi isso que falou? Esse é o meu filho preguiçoso, em quem estou pé da vida. Foi isso? Disse: Este é meu filho em quem me... Diga para quem está do seu lado: meu pai é por mim. Eu quero lhe dizer nessa noite que o seu Pai celestial é por você e não contra você. E que se foi importante para Jesus ouvir essa frase de seu pai, tu és meu filho amado, em quem me agrado, quanto mais para nós. E eu quero que essa frase ecoe no seu coração, ecoe no seu entendimento, que você é um filho amado de Deus, um filho benquisto por Ele, um filho no qual foi planejado por Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra, por essa mensagem, e que todos nós possamos sair daqui nessa noite com a certeza da tua paternidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nenhum de nós saiamos daqui com espírito de orfandade, Pai. Nós não somos órfãos, nós somos adotados na tua família, Pai. Ou como nós cantamos aqui, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Filhos do Deus vivo, filho do Deus que criou os céus e a terra, filho do Pai Todo-Poderoso. Obrigado por esse privilégio de fazermos parte da tua família. Que a tua palavra não volte para ti vazia, mas cumpra tudo aquilo que o Senhor se apraz. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Essa mensagem é importante porque nós temos a tendência de reduzir a bondade de Deus, de reduzir o cuidado de Deus, nós temos a tendência de reduzir a generosidade que Deus tem para conosco, de acordo com nossa dor, de acordo com os nossos problemas, de acordo com nossas circunstâncias. E a gente acaba acreditando numa mentira que diz assim: Deus não está interessado por você. Olha o que você está passando. Olha o que você está sofrendo. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que isso é uma mentira e uma cilada
Deus se importa sim com você e nós não podemos nunca reduzir quem é Deus e as suas características de acordo com a fase que nós estamos vivendo. Deus, seu Pai, nunca foi contra você, sempre foi por você. Tanto sim, isso é tão verdade porque você não veio ao mundo pelos seus pais. Não foi seu pai, sua mãe que se gerou. Você veio através dos seus pais. Você veio de Deus. Tem uma música que diz: sou nascido de Deus, e é a mais pura verdade. Você é nascido de Deus. Você veio só, Deus só usou os seus pais como um conduíte, como um canal para que você viesse ao mundo. A Bíblia fala em Salmo que no ventre de sua mãe eu te teci. Deus nos teceu. Ele nos gerou. Nossos pais foram só o meio. E o Deus que fez os céus e a terra, sabe quantos fios de cabelo você ainda tem na cabeça? O Deus que fez os céus e a terra, sabe seu nome. Tem 7 bilhões de pessoas na terra, mas Ele sabe seu nome. Ele se importa com você. Para a gente poder usufruir melhor da paternidade de Deus e entender essa maravilhosa relação que nós podemos ter com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, é muito importante nós entendemos que Deus é pai e não mãe. Pode subir o primeiro slide ali, por favor. Deus é pai e não mãe. Se você está acostumado com mama faz tudo, você vai se frustrar com Deus. Jesus menciona a Deus como pai inúmeras vezes. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. A casa de meu pai é casa de oração. Ele vira também e fala: Abba, Pai. Pai, por que tu me abandonaste na cruz do Calvário? Ele ainda refere Deus como Pai. E na oração do Pai Nosso ele disse: Pai. Ele inclui eu e você nessa paternidade. Quando ele nos ensina a orar Pai Nosso, ele diz: Ele é meu Pai, mas também é seu Pai. Ele nos inclui nessa irmandade, nessa família. Então, se você tem, ou imagina, ou se relaciona Deus como mãe, você vai se frustrar, porque mãe faz tudo pelo filho. Quando eu vou visitar a minha mãe, eu não preciso fazer nada. Ela não deixa eu fazer nada. Ela quer me poupar. Se eu pego a mão na louça ali, ela fala: não, filho, deixa que a mamãe faz. Minha esposa está falando: tu pega? Eu falei: pego sim, você não estava lá? Estava trabalhando, últimas férias que eu fui lá, você não foi? Você não viu? Mas a mãe tinha a tendência o quê? De paparicar o filho, de fazer o melhor para o seu filho, de cuidar do filho. Mas o pai, ele é diferente. Quando o filho é criança, a gente até faz muitas coisas pelo nosso filho. A gente vai, a gente dá banho, a gente troca fralda. Mas chega um momento que o filho cresce e que o pai diz assim: não vou fazer mais por você não. Está na hora de tu se virar, ou vamos fazer o quê? Junto. E aí que as pessoas se frustram com Deus, porque elas esperam que Deus faça tudo por elas como a Big Mama. Mas o que acontece? Deus não é mãe, Ele é o quê? Pai. Ele não vai fazer. Porque Ele quer que você faça, ou Ele quer fazer com você. O povo de Israel sofreu muito com esse conceito, porque eles tiveram uma experiência maravilhosa saindo do Egito. Deus libertou aquele povo do Egito, livrou da mão do faraó, livrou eles da escravidão, Ele mandou 10 pragas, abriu o mar vermelho, fez com que ele chegasse no deserto com segurança, mas o que aconteceu? Chegou uma hora que falou assim: agora chegou a hora de vocês pararem de ser crianças, amadureçam, vão atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão é um lugar de transição. Nós falamos sobre Jesus agora, Jesus foi batizado ali, foi o momento de transição de Jesus. Jesus saiu daquela fase onde ele não estava fazendo nada ministerialmente para ser lançado ministerialmente. Rio Jordão, local de transição. E aí a gente vê aqui agora o povo de Israel tendo que atravessar o Rio Jordão para tomar Jericó.
Agora Deus não ia dar Jericó de mão beijada, eles tinham que rodear a cidade, eles tinham que orar, eles tinham que clamar, eles tinham que empunhalar as espadas e ir avante. Jamais uma mãe ia mandar um filho para a guerra. Jamais. Se Deus fosse mãe, falava, não, fica aqui que eu vou exterminar todos eles para vocês. Quando tiver todo mundo mortinho da Silva, vocês vão e tomem posse da terra. Mas Deus Ele é Pai. Amém? Nunca tenha Deus como mãe que você vai se frustrar. Se você precisa de um emprego, Deus não vai fazer um emprego. Ele quer ir com você batendo de porta em porta. Ele quer ir com você entregando os currículos. Ele quer sentar do seu lado na hora das entrevistas. Ele vai com você. Amém? Ponto 2, próximo slide, por favor. Nós lemos em Mateus 3, 16, 17, que... Põe o versículo de novo, por favor. Mateus, o 17. Então uma voz, da onde? Uma o quê? Uma voz dos céus. Põe lá no slide. Que vozes, faltou ponto de interrogação ali. Que vozes você tem ouvido? Voz é uma coisa extremamente importante. Se foi importante para Jesus ouvir do Pai, tu és meu filho amado em quem me agrado, também é importante para nós receber palavras de afirmação. Sendo que nem sempre nós ouvimos palavras boas. Nem sempre, durante a nossa infância, durante a nossa fase adulta, nós ouvimos palavras que constroem. Muitos de nós temos ouvido palavras que destroem. Talvez do seu chefe, talvez dos seus pais, talvez de alguém que não quer o seu bem, ou talvez de pessoas até mal intencionadas, que te amam, mas que proferem palavras que te põem para baixo. Mas a questão que eu quero que você saiba aqui nessa noite é, o problema não é tanto com o que você tem ouvido, mas o que você tem crido. Vou repetir, parece que vocês não entenderam. O problema não é aquilo que você ouve, mas aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Porque palavras ruins e depreciadoras sempre vão ser lançadas contra nós. Mas você tem que dizer, não. Você diz que eu sou assim, mas eu não sou assim porque meu pai diz que eu sou diferente. Meu pai diz que eu sou aceito. Meu pai diz que eu sou lindo. Meu pai diz que eu tenho um futuro, que ele tem um plano, um propósito para a minha vida. Amém? Estou achando vocês muito gelados hoje. Acho que a igreja lá dos irmãos religiosos estão mais quentes que vocês, hein? Não vou falar porque está sendo gravado. É os irmãos congelantes. Gente, saia da Sibéria. Você está em Santos, na C3 Santos. Vamos celebrar Deus. Amém. Aleluia. Então, às vezes nós ouvimos vozes, frases, palavras sendo proferidas contra nós, dizendo, você nunca vai ser nada importante, você não vale nada, você não passa disso, você não passa daquilo, mas você tem a opção de escolher, não, eu rejeito essas vozes e eu creio naquilo que o meu Pai Celestial fala ao meu respeito. E o seu Pai Celestial fala o quê? Eu te amo. O seu Pai Celestial fala o que para você? Você é criação minha. Quando Ele fez o homem, Ele disse que isso estava muito bom. Deus, Ele tem um plano, um propósito para a sua vida, e as palavras dEle são para te lançar para frente. Amém? Amém? Glória a Deus. Que vozes você tem crido. Ponto 3. Você nunca saberá se relacionar com o seu Pai Celestial até você entender o que é ser filho. É muito sério isso, porque eu vejo muitas pessoas dentro da igreja, anos de cristãs, anos que lê a Bíblia, e ainda não tem um relacionamento de pai e filho com Deus. E filho e pai. Ser filho representa intimidade. Você tem intimidade, porque muita gente tem a cabeça de servo. Você não é um servo de Deus, você é um filho de Deus
que serve a Deus. É muito diferente. Porque o servo, ele se baseia em performance para agradar o seu Senhor. E se você toda hora quiser performar para agradar a Deus, você vai se frustrar porque Ele já te ama e te aceita sem você fazer nada. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha curado nenhum leproso. Jesus não tinha ganhado ninguém para Ele. Né? Você falava, vou ganhar pessoas para Jesus. Jesus não ganhou ninguém para Ele, Ele ganha para Ele. Né? Ele não ganhou ninguém para Ele. E Deus fala assim para Ele. Público, milhares de pessoas ouvindo, a voz veio do céu, tu és meu filho, amado em quem me agrada. Porque é mais importante o ser do que fazer. Deus está mais preocupado em que você seja do que você faça. Porque quando você tem segurança na sua identidade de que você é filho, o fazer vem por si só. E você não faz para ter aprovação, você faz porque você já é aprovado e tem uma grande diferença nas motivações. E aí o seu relacionamento com Deus se torna esquisito, porque você vê você se esforçando, você fazendo, você não falta no culto, você dá seu dízimo, você dá sua oferta, você ajuda as pessoas, mas toda a sua motivação está sendo, eu estou fazendo por uma performance, porque se eu fizer, Deus vai se agradar de mim, e se eu não fizer, Deus vai me punir. Isso não é saudável. Deus te ama. E Ele quer que você seja filho. Desse ponto de partida você serve. Não para ser aprovado, mas porque você já é aprovado. Amém? Eu morei muitos anos no exterior, eu morei muitos anos na Austrália, e eu fiquei alguns anos sem visitar minha família, na minha primeira vez. E depois que eu voltei para visitar minha família, nas minhas férias do curso que eu estava fazendo na Austrália, quando eu cheguei na minha casa, na casa de meus pais, eu não tive nenhum tipo de temor ou pudor de fazer o que eu fazia quando eu morava lá. Eu já abri a geladeira, já comecei a comer o que eu queria. Eu não pedi permissão, pai, mãe, posso abrir a geladeira? Não, já abri a geladeira. Aí eu vi a cama da minha mãe, eu comecei a lembrar quando eu era criança, que eu gostava de pular na cama dela. Eu fui lá com barba na cara. Que saudade! Que saudade! Quando você mora muito tempo longe de sua casa dos seus pais, tem umas coisas meio doidas que você faz quando você vai para lá. Aí Deus tocou no meu coração dizendo assim, sabia que você pode fazer isso comigo também? Você pode abrir minha geladeira? Você não precisa esperar eu preparar teu lanche. Você não precisa esperar que eu prepare seu almoço. Sirva-se, minha casa é tua casa. E até hoje mesmo eu liguei para dar Feliz Dia dos Pais. Eles moram em Franca, no interior, né? E minha mãe que atendeu. Aí, mãe, como é que tá aí em casa? Não tenho mania, já tenho minha casa, estou casado há 8 anos, tenho minha família, mas quando eu me refiro à casa dos meus pais, eu ainda me refiro também como minha casa. E Deus espera que a gente nunca perca isso. Quando você se refere à casa de Deus, você também se refere à sua casa. Amém? Duas coisas que nós precisamos de um pai: afirmação e identidade. Se você não adquirir a afirmação e identidade do seu pai, você vai atrás de outras coisas. Por isso que a vida de muita gente tenta achar identidade na fama, no dinheiro. Então, se eu tiver dinheiro, então se eu for famoso, então se eu ganhar o Oscar, então se eu for aplaudido, eu vou ser alguém. Eu vou ter afirmação, eu vou ter identidade. E é por isso que muitas pessoas estão cometendo suicídio em Hollywood. Muitos artistas famosos têm a vida de cabeça para baixo. Por quê? Eles estão pegando afirmação e identidade da coisa errada. Deus não quer que você tenha afirmação e identidade da criação, e sim do Criador. Porque se a sua identidade e afirmação vier da criação, você vai se frustrar.
Deus nos afirma, Deus estava afirmando Jesus. Na idade de 30 anos, tu és meu filho amado, em quem me agrado. Desse ponto de partida, onde a afirmação e identidade de Jesus foi selada, ele começou o seu ministério. As palavras do Pai são fortes demais. Você pode lançar ou enterrar seu filho com as palavras de sua boca. Que nós sejamos aqueles pais que lançam nossos filhos, amém? Isso é tão importante, afirmação, identidade, que quando Jesus foi no deserto, Satanás foi tentar ele. Jesus fez um jejum de 40 dias antes de iniciar o ministério dele. E quando ele estava nesse período de jejum, quando ele estava nesse período buscando a Deus, quando ele estava nesse momento buscando orientação do Pai para começar o seu ministério, algo interessante aconteceu. Satanás veio e disse: se tu és realmente o Filho de Deus, você não está com fome? Pega essa pedra, transforma em pão e come. Satanás tentou Jesus 3 vezes. O que Satanás estava tentando dizer ali? Se tu és realmente o Filho amado, se tu és realmente o Filho que Deus se agrada, performe. Prove para mim. Sendo que nós não precisamos provar nada para ninguém. Jesus entendia que ele não precisava provar nada para ninguém, porque a identidade dele já estava segura em quem ele era como filho de Deus. A sua identidade precisa estar segura em quem você é como filho de Deus, em quem você é em Cristo Jesus. Isso vai fazer que 1 milhão de mimimi morra da sua vida. Todos nós temos momentos de milindres, momentos de mimimi, momentos de que o mundo gira em torno de mim, momentos em que se ninguém fizer aquilo que eu quero, eu pego a bola e vou embora, o jogo acaba aqui. Nós temos que enterrar isso, porque nós já fomos aceitos pelo nosso Pai, amém? Nossa identidade está segura em Cristo Jesus. Sabemos de onde viemos e para onde vamos. Glória a Deus. Aleluia. Ponto 4. Seu Pai Celestial é cheio de... Ele se importa. Ele é perdoador, restaurador e generoso. Seu Pai Celestial, Ele é o quê? Ele é cheio de compaixão. Ele se importa com você. Ele é perdoador e Ele é generoso. E nós vamos ver todas essas características na história de Lucas 15. E nós vamos... Esse é meu último ponto dessa palavra dessa noite. Se você puder abrir aí a Bíblia em Lucas 15. Para você se entregar por inteiro a Deus, você realmente precisa entender o coração dele. Quando você tem reservas, quando você está ressabiado, quando você fica com o pé atrás. Quando você não conhece alguém direito, você não fica reservado? Você não vai contar teu segredo a uma pessoa que você não conhece direito, ou uma pessoa que você tem pé atrás. Deus, ele fala para nós, prove e veja como eu sou bom. Então, quando você começa a provar e você começa a experimentar a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a restauração de Deus na sua vida, você começa a abrir mais da sua vida para Ele, você começa a se entregar mais de você para Ele. E nessa noite eu quero que vocês tenham uma compreensão bem grande do coração de Deus nessas histórias. E em Lucas 15, versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então tinha lá os publicanos e os pecadores, né? Eu acho que todo mundo é pecador também, né? E pecador ainda está entre aspas assim. Estavam reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, eram aqueles que conheciam a palavra de Deus, os religiosos que frequentavam a igreja, todos os cultos, diz assim, começaram a criticar Jesus. Este homem, Jesus, recebe pecadores e come com eles.
Glória a Deus que Jesus não dava ouvido a esses religiosos. Senão eu e você não estaríamos aqui hoje. Ia ser só um grupo seleto de pessoas especiais que obedeciam a lei à risca, que estariam com Deus. Mas glória a Deus, Jesus tinha o quê? Compaixão. E nós vemos nessa história, Jesus começa no versículo 3, para que eles entendessem isso, o porquê que ele comia com pecadores, o porquê que ele recebia essas pessoas, o porquê que ele andava com essas pessoas. Ele contou 3 histórias. Ele contou uma parábola que era da ovelha perdida, depois ele contou a parábola da moeda perdida, e depois ele contou do filho perdido. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas histórias. Vamos lá. A história da ovelha perdida começa assim. 4, versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus estava aqui mostrando para eles o quão é importante achar aquele que se perde. E tem uma importância nisso porque ovelha, ela só faz um barulho, qual que é? E quando ela faz esse barulho, ela chama a atenção de 2 pessoas. Do predador, que é o lobo, e do pastor. E essa ovelha só vai ser salva com quem chegar lá primeiro. Se o predador chegar primeiro, já era. Mas se o pastor chegar primeiro, e tem uma diferença muito grande entre a ovelha perdida e a ovelha que vai embora. Porque a gente tem que ter em mente que a nossa missão é muito nobre, e você vai entender isso hoje com as outras parábolas que eu vou contar de Jesus, que se você está perdido, nós vamos fazer de tudo para te achar. Mas se você for embora, eu vou ter que dizer bye bye. Porque a nossa missão para ir atrás do perdido é muito importante. E Jesus estava dizendo isso para eles. É importante. Haverá festa no céu por esse um perdido do que esses 99 justos que já estão aqui comigo, que já entendem tudo. Eu vi uma história, passei 2 semanas nos Estados Unidos e eu visitei uma igreja que um pastor contou uma história num culto que me marcou muito. Ele falou que a experiência que ele teve, fez ele entender o coração de Deus. E ele compartilhando, ele disse assim, que ele estava de férias, e ele tem 5 filhos, ele, a esposa, os 5 filhos, e mais 2 outras famílias, que eu não sei mais quantos filhos as outras famílias tinham. E eles estavam lá numa cafeteria, todos eles juntos, e decidiram ir para um outro lugar. Aquela galera, imagina, 3 famílias, americano gosta de ter filho, o cara tinha 5, imagino que as outras deviam de ter pelo menos 3, 4, então uma muvuca. O filho mais novo dele é autista. E eles indo para um outro lugar, passando-se alguns minutos, eles começaram a olhar entre si, cadê o caçula? Cadê o caçula? Cadê o caçula? E ele começou a ficar completamente desesperado. Meu filho é autista, ele não sabe se comunicar, ele se perdeu. Nós temos que achá-lo e achá-lo rápido. Ele chegou num policial que estava lá perto e chegou, policial, meu filho está perdido. O policial, sem senso de urgência nenhum, o senhor já procurou a última vez que ele foi visto, no lugar onde ele foi visto pela última vez? Aí o pastor fala assim, claro que já deu vontade de dar estapear o cara, esquecer que é pastor, esquecer que é cristão. Cadê o senso de urgência do policial? É o meu filho que está perdido. E ele compartilhando essa história, ele disse assim, se um dos meus 4 filhos, que eu amo tanto, eu não podia jamais chegar assim e dizer assim, olha, eu já tenho 4 filhos, só um se perdeu, vamos embora para casa que eu tenho mais 4.
Você que é pai mais de um filho, você faria isso? Não, já tenho mais outro aqui, né? Não é assim, porque cada filho tem o seu valor. Então ele desesperado atrás desse filho, ele disse, olha, se naquele momento um dos meus filhos chegassem para mim e falasse, pai, o que nós vamos jantar hoje? Eu ia falar, você não está entendendo a gravidade da situação, o seu irmão está perdido e você quer saber o que vai ter para janta, para alimentar a sua barriga? Ou você me ajuda a procurar o seu irmão, ou sai da minha frente, por gentileza. E às vezes a gente vê pessoas na igreja vendo a gente mobilizada para ir atrás dos perdidos. Falando, pastor, mas e agora eu e a minha vida? Vamos entrar no barco e ir atrás de quem está perdido. Que você, quando começa a fazer coisa pelos outros, as suas necessidades vão acabar sendo saciadas. Amém? Então, Jesus estava dizendo aqui que nós vamos atrás da ovelha perdida. É muito diferente da que vai embora. A que vai embora é quando ela não quer mais saber de você, é quando ela não quer mais saber da tua cara, é quando ela não concorda mais com nada do que você faz, é quando ela realmente bate a sandália dos pés e aqui eu não fico mais. Perdida às vezes é aquela pessoa que ainda não tem todo o entendimento, está meio balançando, essa sim nós vamos atrás, amém? Estão machucadas, se afasta. A gente tem um negócio que chama autopreservação. Quando a gente está machucado, a gente não quer que ninguém encoste. Não é assim? Se você tem uma ferida, alguém toca, não toca. E às vezes nós como pessoas somos assim, eu fui assim. Quando eu cheguei na igreja, cheio de ferida, quando as pessoas iam tocar, eu, calma. Mas com o tempo, a gente vai, e as pessoas vão cuidando da gente, e a gente vai melhorando, amém? E aconteceu que esse pastor, na busca frenética, ele avista de longe o seu filho, autista, olhando, perdido, num bosque, de um lado para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele viu o filho dele, o coração dele quebrou. Ele começou a chorar, de soluçar, e correu em direção ao filho dele, e não parava de abraçar. E aí Deus virou para ele e falou assim, agora você entende o meu coração. Agora você entende o que eu sinto pelos meus filhos que estão perdidos. Aquela história me marcou também, que eu saí de lá, nossa Deus, nós vamos voltar para Santos, a nossa igreja vai ser 100% focada em alcançar aqueles que estão desconectados de Ti. Porque o momento que um filho se desconecta do seu pai, ele vai se conectar com outra coisa, e muitas das vezes são coisas erradas que vai dragá-lo para baixo. Aí Jesus vem e conta a parábola da moeda perdida. Versículo 8 diz assim, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, quantos dracmas? 10. Perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Gente, ela tinha 10, perdeu uma, ficou com 9, não está bom 9? Precisava, ela não podia ter esperado até o dia amanhecer, mas a Bíblia fala que ela acendeu a luz, ela acendeu a lamparina, e começou a varrer a casa, procurando atentamente até encontrá-la. E quando ela encontra, o que ela faz? Ela reúne suas amigas, reúne suas vizinhas. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E Jesus disse assim, eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O interessante é que 10 moedas eram um conjunto, formavam um conjunto. Quando se perde uma, o conjunto perde valor, certo? Está desfalcado. Quando um time de futebol, um jogador toma cartão vermelho, o time está desfalcado. Faz falta. Se é um jogador bom, então, ou se faz falta. Então, Deus,
Ele quer o conjunto. Deus, Ele quer as pessoas juntas. Ele quer os seus filhos todos. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que ninguém pereça, mas quem? Todos tenham vida eterna. Aí Ele queria realmente que os fariseus entendessem isso, porque a ovelha perdida era de fato os pecadores e publicanos, mas a moeda perdida era eles. Os próprios fariseus estavam dentro de casa e perdidos. Estavam dentro da igreja e perdidos. Frequentavam os cultos, mas perdidos. Aí Jesus realmente queria que eles entendessem isso. Aí Ele vai a fundo e conta mais uma história. Versículo 11. Jesus continuou. Um certo homem, versículo 11, tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero parte da minha herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então essa história fala sobre um pai que tinha 2 filhos. Volta naquele slide, por favor, rapidinho. Essa história fala, slide 4, de um pai que se importa com você, que tem cheio de compaixão, que é perdoador, restaurador e generoso. E nós vamos ver a atitude desse pai que Jesus queria que todas essas pessoas que estavam ouvindo ele entendessem. Olha o coração de Deus. Então esse jovem, esse filho, quando você só tinha direito à herança, até hoje é assim, né? Se você só tem direito à herança depois que o seu pai morre. Então, quando você pede a herança para o seu pai antes dele morrer, você está dizendo o quê? Pai, para mim você já está morto. Me dá logo minha parte, que eu não tenho mais interesse em ficar contigo. Esse jovem sai de casa, vai para um lugar distante e torra todo o dinheiro. Uma coisa ele era muito bom, em gastar dinheiro. Tem alguém aqui que é bom em gastar dinheiro? Foi profissional em gastar dinheiro. Esse cara era bom mesmo, que ele gastou toda a sua herança e ficou sem nada. Aí aconteceu 2 coisas, né? Às vezes é assim, quando acontece uma coisa ruim, às vezes vem outra, vem uma avalanche. Além dele ficar sem dinheiro, houve o quê? Fome na terra. Aí o cara fica dinheiro e vem a crise, né? Porque ele gastou irresponsavelmente. Então, por causa da fome, ele só conseguiu emprego com porcos. Mas chegou no momento que ele diz no versículo seguinte, 17, caindo em si, ele disse, ele caiu em si. Tem que chegar um momento onde todos nós temos que cair em si. Ele caiu em si e diz assim: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mais sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa do seu pai. Então nós vemos nessa história que o jovem caiu em si, se arrependeu de ter saído da casa de seu pai. Quando ele caiu em si, ele começou a se ver no meio de porco. Ele falou: poxa, eu estou no meio de porco, mas eu não sou um porco. Eu sou um filho, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, meu pai é bom. Ele mostrou para mim que mesmo em época de fome, a casa dele era fome, mas ele pensou: meu pai tem comida na casa dele. Meu pai sabe estocar comida. Meu pai sabe se prevenir para os tempos de vacas magras. Até os seus empregados têm comida de sobra. O que eu estou fazendo aqui? E ele se pôs de volta para a casa do seu pai. Agora, vem aquele ponto que eu quero falar para vocês, que
Deus, nessa história, esse pai representa o coração de Deus, ele é cheio de compaixão e ele se importa com você. Eu acredito que todos os dias esse pai devia de ir até o terraço e olhar na distância para ver, será que meu filho volta hoje? Será que meu filho volta hoje? Ele ia no dia seguinte ao amanhecer, será que meu filho volta hoje? Ele ia trabalhar, ele voltava de noite, será que o meu filho volta hoje? No dia seguinte, será que o meu filho volta hoje? Ele se importa. E a Bíblia fala aqui na sequência que, estando, esse jovem voltou para a casa do seu pai, mas estando ainda longe, o pai viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Ele viu aquela silhueta de longe. Será que é ele? Será que não é ele? Será que é ele? Será que não é ele? Vou ver de perto se é ele. Quando ele viu é ele, o filho andava, o pai corria. Toda vez que você anda em direção ao seu Pai Celestial, ele corre em direção a você. A Bíblia fala, aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Você vai ter a oportunidade essa semana, do dia 15, amanhã até domingo, para se aproximar do seu Pai. Uma semana de jejum e oração, onde você vai dar passos firmes em direção a Ele, e você vai ver o quanto Ele vai correr na sua direção. Eu tenho certeza que você vai ter experiências com Deus que você nunca teve antes. Se você levar esse jejum e essa oração a sério, vai ser uma marca, uma estampa na sua vida, e vai ser uma transição para uma nova fase, um desacortinar o mundo espiritual na sua vida, que você vai se ver robusto, você vai se ver com mais unção, você vai se ver com mais atitude, com mais garra, para perseguir aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Se prepare, vai ser uma semana incrível. Todos os dias, todas as noites, estaremos aqui orando juntos. Há poder na oração. Amém? Então, nós vemos aqui que o pai, o que ele fez quando ele chegou perto do filho? Não deu sermão, gente. O pai não deu sermão, gente. Muita gente tem medo de se aproximar de Deus quando faz besteira, porque acha que vai chegar perto de Deus. Agora, senta que lá vem a história. Eu não vou para a igreja enquanto eu não parar de fumar, mas enquanto eu não largar da bebida eu não volto. Enquanto eu não... Gente, você não vai parar nunca sem Deus. Vem do jeito que está. O filho cheirava porco. Cheirava chiqueiro. O pai não se importou. Abraçou e o beijou. Ele é um pai perdoador. Aqui Jesus está dizendo, não importa, ele está falando isso, essa história foi para os fariseus, foi para os religiosos. Jesus está dizendo, não importa o quanto eles pecaram, o meu pai os aceita. Não importa o histórico de vida que eles têm. Se são viciados, se são prostitutas, se são gananciosos, se são corruptos, o meu pai os aceita. Ele é perdoador. Aí continua a história que o filho virou para o seu pai e disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Aí o que o pai faz? Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Ele é um Deus restaurador. Coloca lá de novo. O slide. Ele é um Deus restaurador. Roupa. Ele te cobre. Ele cobre os seus pecados. Ele cobre a sua vergonha. Anel. Autoridade. Servos não usavam anel.
só filhos. Ele pôs um anel de volta no dedo do seu filho. Filho, o que é meu é teu. Eu quero que quando você entrar para dentro de casa, todos os funcionários, todos os empregados vejam que você continua sendo meu filho. Você continua tendo autoridade. Você continua sendo o meu herdeiro amado. E aí ele colocou o que nos pés? Calçados, o filho estava descalço. Uma mão na frente e outra atrás. Calçado significa você é da família. Normalmente os servos tiram seus calçados para entrar na casa do seu mestre. Mas o filho coloca o calçado porque ele está em casa. Para a gente entender um pouco mais de cultura, o que esse pai fez para esse filho foi extremamente extravagante. Porque na cultura judaica, o filho que desonrava o pai, como esse filho fez, quando na volta para casa, toda a vizinhança saía para fora e começava a jogar lixo nele. Você é um lixo. Olha a desonra que você trouxe para a sua família. Olha o que você fez com os seus pais. Jogavam ovo, jogavam casca de banana, jogavam barro. Era isso que faziam. O pai, sabendo que isso ia acontecer com seu filho, ele correu. Vou chegar lá antes. Quero ver jogar barro em mim. Quero ver jogar banana em mim. Ele correu. Era muito esquisito, na época, um judeu acima de 40 anos correr. Porque na cultura judaica, se você tem 40 anos e ainda está correndo, significa que você não tem nenhum pingo de organização. Para a sociedade, você é uma pessoa despreparada. Porque quando você tem 40 anos, entende-se para um judeu que você já tem que estar com a vida ganha. De que você tiver que correr, você manda seu filho correr para pegar alguma coisa, você manda seu servo correr para pegar alguma coisa, mas você anda. E outras, eles usavam umas roupas, não usavam? Aquelas roupas saião, né? Então imagina um homem correndo com o saião. As coisas que apareciam por ali não eram muito prazerosas, mas ele não estava nem aí, porque era o filho dele que estava lá. Então ele quis nem saber para a cultura da época, quis nem saber para as tradições, ele correu. Não importa o que pensa de mim, eu vou correr. Não importa o que pensam de mim, eu nem aí, é o meu filho. Aí o filho chega em casa, no versículo 23 ele diz assim: tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou estava perdido e foi e começaram a festejar o seu regresso. Ele é o quê? Generoso. Eu quero que você saia dessa igreja, desse culto nessa noite, voltando para casa, tendo convicção que o seu Pai Celestial é por você. Que você tenha plena convicção que o seu Pai Celestial se importa com você, que Ele é perdoador, Ele não quer te dar aquele sermão quando você faz coisa errada, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te restaurar, Ele quer ser generoso e abençoar a sua vida. E Ele deu uma festa que era uma festa tão grande, era uma festa tão alta, tão barulhenta, devia de ter DJ, ele mandou matar a vaca mais gorda para fazer aquele churrasco. Deus gosta de churrasco, aleluia. Desculpem aí os vegetarianos. E com o barulho da festa, quem que ouve aquele barulho? Tuts, 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 tuts. O irmão está lá no campo trabalhando e ele ouve lá de longe na casa. Tuts, 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 tuts. O que está acontecendo? Meu pai está dando uma festa e eu não fui convidado? Meu pai está dando uma festa e eu não sei o porquê? E ele chegou na casa, mandou um empregado entrar lá, vai lá descobrir o que está acontecendo. O empregado voltou, todo feliz. É o seu irmão, é o seu irmão, é o seu irmão. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Injúria começou a entrar no coração dele. Indignação. O quê?
festa por esse indigno de filho? A Bíblia fala aqui no versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Parece os fariseus, não é? Criticavam Jesus, porque Jesus comia com pecadores, porque Jesus recebia os pecadores. Jesus, com essa história, estava ilustrando: não fique zangado, celebre comigo. Aí no versículo 29, o seu pai respondeu: olha, o seu pai insistiu para que ele entrasse na festa e celebrasse com ele. Mas o filho respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse filho estava na casa de pai o tempo todo e não sabia quem era o seu pai. Ele não sabia que seu pai era generoso, ele não sabia que seu pai era amoroso, ele não sabia que seu pai era rico em compaixão, ele não sabia que o seu pai era restaurador. Ele vivia debaixo do mesmo teto e não tinha intimidade nenhuma com seu pai. Isso não tem a ver com o pai está sempre aberto. A Bíblia fala que nós temos que dar esse primeiro passo: aproxima-se de mim e eu me aproximarei de ti. Quem dá o primeiro passo? Quem inicia essa transação? Quem que determina quão profundo vai ser o seu relacionamento com o seu pai? É você. Esse filho, debaixo do mesmo teto, não conhecia o coração do seu pai. Como os fariseus não conheciam o coração de Deus. E aí no versículo 30 ele diz: mas quando volta para casa esse teu filho, ele nem falou quando volta para casa o meu irmão, é esse teu filho que eu nem considero irmão. Os fariseus também eram filhos de Israel, assim como os pecadores, mas eles não consideravam os pecadores como seus irmãos. Esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, que ele julgou o seu irmão. Como que ele sabe se ele estava numa terra distante e não tinha Facebook na época? Como que ele sabe que o seu irmão gastou dinheiro com prostituta? Ele julgou, ele deduziu, deve ter gastado, né? Não tinha nenhum selfie dele lá? Os fariseus eram muito bons em julgar os outros, assim como esse irmão. E aí ele diz assim: o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Feche os seus olhos. O seu pai é por você. 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 E quando ele é por você, quem pode ser contra você? Nessa história, nós empreendemos como é o coração do nosso Deus. Ele é por você, louco por você. Nessa história, nós vemos o quanto Ele quer nos amar, o quanto Ele quer nos receber, o quanto Ele quer nos restaurar, o quanto Ele quer nos abençoar. E você quer ser amado por Ele? Não
reduza a bondade de Deus pela situação que você está passando. Não reduza a generosidade de Deus porque você está sem trabalho. O que você está passando é uma fase que vai passar. Inclua Deus no seu itinerário. Pai, vamos comigo naquela entrevista. Pai, vamos comigo mandar esse currículo. Pai, vamos. Ele quer ir com você. Deus não é mãe, Ele é pai. Que vozes você tem dado atenção na sua vida? Você se torna aquilo que você acredita. Se você acreditar nas vozes erradas, você vai se tornar aquilo que você acredita. Comece a acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Comece a se relacionar com o seu pai como você é um filho. Ser antes de fazer. E eu queria orar aqui por todos que se enquadram em algum desses exemplos que eu dei. Talvez você tenha se relacionado com Deus como mãe, esperado Ele fazer tudo por você e tenha se frustrado. E essa palavra falou no seu coração, eu queria orar por você. Talvez você tenha dado ouvido às vozes erradas. Você tem se sentido para baixo, palavras de maldição têm penetrado o seu coração e você tem acreditado nelas. Você tem se comportado em direção a essas sentenças que foram proferidas na sua vida. Eu também quero orar por você. Ou talvez você ainda não entendeu o que é ser filho, o que é mergulhar na presença dEle, o que é abrir a geladeira dEle, o que é você se relaciona com Deus ressabiadamente. Você fica com o pé atrás e Ele te chama para perto, Ele te chama para intimidade, Ele te chama, pode pular na minha cama, pode entrar na minha presença. Você não precisa bater na porta, você não precisa pedir permissão, você pode vir. Se você se enquadra num desses três cenários, eu queria orar por você e eu vou pedir para você se colocar de pé. Porque tem pessoas aqui que precisam ser libertas de algumas coisas. Tem pessoas aqui que precisam deixar para trás tudo isso e sair daqui novo, renovado. Amém? Se essa palavra falou com você nessa noite, se coloque de pé. Esse é o momento onde a gente finaliza isso, onde o Espírito Santo toca no teu coração. Talvez você tenha se comportado como um filho religioso, o irmão mais velho do filho pródigo. Deus também quer te libertar dessa religiosidade. Pai querido, contempla cada filho teu nessa noite. Nós oramos, Senhor Deus, aqui e clamamos pelas tuas misericórdias, pela tua graça, que todos possam experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Vem, Senhor Deus, como um vento impetuoso, trazendo convicção em cada coração, trazendo convicção em cada mente, que o Senhor é por nós. Que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, que todos aqui saiam daqui com essa convicção. Oh Pai, em nome de Jesus, que eles recebam a tua paternidade agora, envolvendo cada um aqui, cada coração, cada mente, Senhor Deus. Se eles têm crido na mentira de Satanás, se eles têm crido, Senhor Deus, de palavras negativas, nós declaramos frustradas agora todas essas palavras em nome de Jesus e proferimos as tuas promessas, Senhor Deus, de paz e não de mal, de um futuro maravilhoso, Pai, para cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai querido, quebra qualquer tipo de religiosidade, qualquer julgamento, tendência de julgar o próximo. Nós queremos ser aqueles que celebram contigo, Pai, cada vida que vem para a tua casa. Queremos ser daqueles que celebram com os anjos, com cada pecador que se arrepende, Pai. Coloque entusiasmo por vida e por almas em nossos corações. Nós queremos celebrar, Senhor. Nós queremos nos mobilizar, ó Pai, por busca àqueles que estão perdidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre cada um aqui. Aleluia. Você pode se sentar só mais um segundo, nós já estamos encerrando. Eu queria ter terminado antes, mas
se empolga com a palavra de Deus. Eu queria terminar nessa noite fazendo um convite. Talvez você se sente desconectado de Deus. Sabe que se você se desconectar do Pai que te gerou, do Pai que te criou, você vai acabar se conectando com outras coisas. Eu não sei com quem ou com o que você tem se conectado. Afirmação e identidade sadia só vem de Deus. E nós só temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós devemos confessar Jesus com nossos lábios e crer com o nosso coração, para que possamos ter o direito de ser chamados filhos de Deus. Ele te deu esse direito. Ele quer você na família dele. Ele quer você religado, reconectado, usufruindo dos nutrientes. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Quando você se torna um galho dessa videira, você usufrui desses nutrientes, dessa seiva. Queria que todos os olhos se fechassem. E você que nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus, nunca fez uma oração colocando Ele como centro, colocando Ele como Senhor e Salvador, colocando Ele como único caminho a Deus, e gostaria de fazer isso nessa noite, eu queria orar contigo. Enquanto estamos todos os olhos fechados, todos orando, eu queria que você levantasse a sua mão. Se essa palavra falou com você, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, dizendo: ei, deixa-me entrar. Ei, é com você que eu estou falando. Alguém aqui nessa noite, eu vou pedir para você levantar a sua mão bem alto, que eu possa ver, e nós vamos orar para terminar. Alguém aqui? Amém, já vi sua mão, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém se sente desconectado? Talvez você já andou com Jesus no passado, mas seu coração se esfriou. Algo aconteceu que te amargurou e você se distanciou de Deus, se distanciou da casa dele. E hoje não é o acaso que te trouxe aqui, é o Espírito Santo de Deus. E hoje você está aqui nessa noite. Alguém que gostaria de se reconectar com Ele? Mais alguém? Amém. Todos podem olhar aqui, por favor? Nós gostamos de fazer tudo em família. Eu vou pedir para você que levantou a sua mão, que você repetisse comigo essa oração, e todos nós vamos repetir com você de todo o coração. Pode ser? Vamos ficar de pé todo mundo. Repetem comigo, por favor. Querido Deus, nessa noite eu entrego meu coração a Ti. Faz morada em mim. Cuida de toda a minha vida. Eu lhe peço perdão por tudo que eu fiz de errado. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a andar contigo para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe vocês, protejam vocês. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Sabadão, segunda-feira, amanhã estaremos aqui. Jejum e oração, estejam conosco, ok? Deus abençoe. Até mais.